Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do GESCOM. Para nós é uma felicidade estar com todos vocês. Nós vamos estar dando início à nossa palestra da noite. Luiz Eduardo já está conosco. Boa noite. Antes de nós iniciarmos a nossa live, lembrar a todos aí para poder estar se inscrevendo no canal do GESCOM, GESCOM Grupo Espírita no YouTube, né, dando aquele like, se inscrevendo, ativando o sininho, para nos auxiliar aí na divulgação da doutrina espírita. Boa noite ao GEAC de Arthur Nogueira, nossos parceiros também, toda quinta-feira está conosco. Já vamos dar início ao nosso estudo da noite. O nosso estudo da noite hoje, com o tema E a Vida Continua. Tema bem interessante. É um tema que vai estar sendo abordado por um companheiro que eu já conheci na doutrina espírita, conheci através da doutrina espírita há mais de 20 anos, que é o nosso amigo Carlessandro. Ele é de Paracatu, ele é médico, né? Está na doutrina espírita há mais de 30 anos, é um grandioso estudante da doutrina espírita, palestrante, um trabalhador de nosso conhecimento, né? Não mede esforços para poder estar na divulgação, auxiliando, na implantação de postos de assistência, de centros espíritas, na região de Paracatu, em Brasília, em outros estados também. Participa do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, né, membro do Instituto de Divulgação do Centro Espírita, né, e atualmente está morando aqui perto de Pirapora, em JK, um grande trabalhador da doutrina espírita que vai explanar para nós hoje o tema E a Vida Continua. Um tema que hoje, né, no dia de hoje, é bem interessante para a gente tirar as nossas dúvidas, né? O que acontece depois da morte do corpo físico? Porque nós sabemos que o espírito continua. E Carlessandro vai estar abordando o tema e tirando todas as nossas dúvidas aí. Nós vamos, então, chamar Carlessandro. Seja bem-vindo, Carlessandro. Muito boa noite. Boa noite, amigo Selmar. Boa noite, amigos de Pirapora. Para nós é um prazer imenso, né? Podermos nos reunir em nome do nosso Senhor Jesus. Espero que seja momentos assim de muita alegria, né? Momentos assim de sintonia com o plano espiritual. Com certeza. Alessandro, nós já estamos no nosso horário, nós vamos fazer a prece inicial. Antes da nossa prece inicial, agradecer a participação de todos que já estão conosco. Vitor, Milton, Marta, Terezinha, todos que já estão assistindo, e agradecer a todos aqueles que virão a assistir o nosso estudo da noite, que com certeza vai ser muito esclarecedor, né? Vamos aí nos inscrever no GESCOM Grupo Espírita no YouTube, né? Ativar o sininho, tá certo? Para a gente poder juntos estar divulgando essa doutrina de esclarecimento que abre portas, né? Que nos traz novos horizontes. Então, agradecemos sempre ao Pai Misericordioso a oportunidade de estarmos juntos, mesmo através da distância. Com certeza estamos unidos em pensamento, em vontade de crescer, de melhorar. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que nos concede e por tudo aquilo que tem nos concedido em nossa caminhada evolutiva, pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia, por aqueles que compartilham conosco dessa caminhada. Só podemos agradecer e que as vibrações dessa noite possam alcançar os lares conturbados pela paz, aqueles que estão precisando de orientação, que as vibrações de amor, de esclarecimento, cheguem a todos aqueles que estão necessitados e que possam fazer em seus caminhos que essa luz que vai fazer nessa noite de esclarecimento possa estar iluminando o caminho dessas pessoas. Obrigado, Mestre amado de Jesus.
Que a espiritualidade maior esteja conosco, com o nosso palestrante da noite, iluminando e abrilhantando este estudo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. É com você. Se tiver alguma dúvida aí, que nós estávamos aí, né? Meio com um pouquinho um pouquinho complicado esses trâmites aí de informática, não é muito da nossa área, né? Então, a gente tem hora que apanha. Se precisar, vou estar aqui, né? Com boa sorte, que a espiritualidade te dê muita luz e te acompanhe no seu estudo. Obrigado, Samuel. É com você. Pessoal, boa noite. Estão todos ouvindo? Então, como o nosso amigo Selmar disse, né, o tema que nós vamos estudar nessa noite é A Vida Continua. Na verdade, é uma campanha que nós realizamos hoje em nível nacional, tá? E nós trouxemos esse tema hoje justamente por ser o Dia de Finados, tá? É um tema bastante propício, né, para o momento, para o dia, né? E nós temos visto aí, né, quantas pessoas que sofrem a perda de entes queridos, né? Quantas pessoas que caem em depressão, muitas vezes sem ter conhecimento, né, da vida espiritual. Acha que perdeu o familiar, né, que perdeu o filho, que perdeu o avô, e por isso ficam em suas lamentações, muitas vezes prejudicando, né, a alma que acaba de desencarnar, ou seja, que retorna à vida normal, que é a vida no plano espiritual, ok? Então esse é o nosso tema, que nós vamos estar fazendo a nossa reflexão nessa noite. A vida continua. Bom, como foi colocado para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né, mostra para nós que a doutrina espírita é o Cristo Consolador, é o cristianismo redivivo. Ou seja, é Jesus de volta, né? Então o Espiritismo ele não veio para ficar circunscrito ao ambiente das casas espíritas, que as mensagens vindas do plano espiritual, mensagens maravilhosas que nos consolam, que é esse o principal objetivo da doutrina espírita, né? Que é o consolo, né? O cristianismo redivivo veio para consolar as multidões. E como as multidões não cabem em nossas casas espíritas, o que nós temos que fazer então? Levar a doutrina espírita para fora do ambiente espírita. Então, em função disso, nós realizamos essa campanha todos os anos nos cemitérios de Paracatu, né? E em outras cidades também já realizam essa atividade. E a gente vê assim que as pessoas estão sedentas por espiritismo, estão sedentas de consolo, né? Que é o que Jesus prometeu, né? Que enviaria um novo consolador, não é isso? E nós bem sabemos que esse novo consolador é a doutrina espírita. Então está colocado lá para nós, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 6, que diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar à humanidade, por intermédio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, olha só que interessante, né, gente? O Espiritismo é uma ciência nova, né? Veio trazer para a humanidade que nós estamos em íntima relação com o plano espiritual. Nós influenciamos os espíritos e os espíritos desencarnados ainda mais nos influenciam. Mas o que é a morte, né? Como que nós poderíamos interpretar a morte? Ou entender a palavra morte? Então, Emmanuel, no livro Consolador, ele traz para nós o seguinte:
Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra. Olha só como é simples, né? Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra. Aí no mundo, nem que o fato lhe altere as enfermidades, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, gente, não há nada de misterioso na morte, né? Na verdade, a morte é apenas do corpo físico. O espírito se desprende dessa matéria grosseira, né? Que lhe serviu para uma nova reencarnação e retorna para o plano espiritual. Não é isso? Ou seja, mudar de plano. Assim como aqui na Terra nós mudamos de uma cidade para outra. Então, desencarnar é isso, é mudar de plano. Tá? Agora, estar no plano espiritual vai depender de como nós vivemos durante a nossa vida aqui na Terra. Como nós levamos a nossa vida aqui na Terra. Como nós vivemos durante a nossa encarnação. Porque Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem de forma bem clara, evoluir. Então, nós reencarnamos para evoluir. E aí, quando nós desencarnarmos, né, nós temos realmente aproveitado o período que nós tivemos reencarnados para desencarnar bem, não é isso? Então, desencarnar é mudar de plano, enquanto que a morte é apenas a decomposição da matéria. Ou seja, acabou o princípio vital, né? O fluido que dá vida ao corpo material, o espírito retorna para o plano espiritual. Bom, qual deve ser, então, a conduta dos conhecidos, amigos, familiares no momento do velório? Né? Essa é uma pergunta bastante interessante. Qual deve ser a conduta dos conhecidos, dos amigos, familiares no momento do velório? Nós temos visto, né, dos velórios que a gente já teve a oportunidade de participar ou de estar presente em função da amizade, né, que nós tínhamos como espírito que acaba de desencarnar, e nós observamos, até mesmo de nossa parte, uma conduta não muito cristã. Comentários, anedotas, observações, né, nem sempre bem-vindas para aquele momento, e muitas vezes causando ou dificultando a perturbação, ou dificultando, né, o desligamento daquele espírito. Ou talvez ele esteja conhecendo quem realmente são seus amigos. Aqueles que estão em prece, que estão vibrando, que desejam para esse espírito que acaba de desencarnar um bom retorno à pátria espiritual, né? São pensamentos onde nós devemos desejar para que os familiares que o antecederam na morte, que possam estar ali presente para recolher, para receber, para recepcioná-lo novamente ao plano espiritual. Então, essa é uma pergunta bastante oportuna para todos nós, especialmente para nós espíritas que sabemos que a vida continua após a morte. Né? Qual deve ser a conduta dos conhecidos, amigos, familiares no momento do velório? Então, Richard de Simonet, no livro Quem Tem Medo da Morte, traz para nós a seguinte reflexão. Quando comparecemos a um velório, cumprimos o sagrado dever de solidariedade, oferecendo conforto à família. Infelizmente, tendemos a fazê-lo pela metade, com a presença física, ignorando o que poderíamos definir por compostura espiritual, a exprimir-se no respeito pelo ambiente e no empenho de ajudar o mundo. Imaginemos a situação desconfortante do espírito, ainda ligado ao corpo, mergulhado num oceano de vibrações heterogêneas, contribuição lamentável de pessoas que comparecem em nome da amizade, mas agem como indisciplinados espectadores, a dificultar a tarefa de diligente equipe de socorro no esforço por retirar um ferido dos escombros de uma casa que desabou. Então, olha só, né? Importante reflexão que Richard de Simonet traz para a gente no livro Quem Tem Medo da Morte.
Quantos de nós comparecemos a um velório de um familiar, de um amigo, de um conhecido, de um colega de trabalho? E olha só que interessante, muitas vezes dificultando o trabalho das equipes espirituais responsáveis em fazer o desligamento daquele espírito que acaba de desencarnar. Então, os nossos pensamentos devem ser pensamentos de vibração, né? Rogar para que aquele espírito seja amparado, para que ele não tenha medo, né? Diminuindo, assim, a sua perturbação espiritual ou minimizando, né, a sua perturbação espiritual, que é comum, que todos nós vamos passar por essa perturbação espiritual, como o próprio Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, né? Uns um tempo mais longo, outros um tempo mais curto, porém todos nós vamos viver, vamos passar por essa perturbação espiritual. Então, no momento do velório, a todos os presentes, especialmente a nós espíritas, que já temos um conhecimento a respeito do desencarne, do retorno do espírito ao plano espiritual, que os nossos pensamentos devem ser pensamentos de amor, de vibração, e a nossa conduta, né? É claro, a nossa conduta também no ambiente que está ali nos acolhendo. Chico Xavier faz a seguinte pergunta, né? Qual será a primeira impressão da criatura humana na ocasião precisa da morte? Nós poderíamos até nos fazer essa pergunta, né? Se fosse nós, estivéssemos desencarnando neste momento, qual seria a primeira impressão nossa ao retornar para o plano espiritual? Vejamos aqui qual é a resposta. Emmanuel, no livro Entrevistas, ele traz para nós a resposta a essa pergunta. Para todos aqueles que terminaram a existência terrestre, com uma consciência tranquila, limpa, conquanto os muitos erros em que todos nós incorremos nessa existência, a impressão do outro mundo é de profunda alegria, de felicidade mesmo, no reencontro com as pessoas queridas que nos antecederam na grande transformação. Então, aquilo que nós comentamos alguns minutos atrás, né? O nosso retorno para o plano espiritual, a nossa entrada no mundo espiritual, a nossa vida, a continuidade da nossa vida no plano espiritual, de alegria ou de tristezas, de decepções, vai depender de como nós levamos a nossa vida no plano material. Ou seja, se cumprimos, né, com o objetivo dessa presente reencarnação. Ou seja, se nós, como espíritas, né, exercitamos a reforma íntima, se nós exercitamos o amor ao próximo, se nós exercitamos a prática da caridade, se desenvolvemos em nós o sentimento de amor ao próximo, não é isso? Mesmo diante dos nossos erros, olha só, o próprio Emmanuel fala isso, né? Mesmo diante dos nossos erros, porque nós erramos, nós somos espíritos imperfeitos, nós somos rebeldes às leis de Deus. Porém, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua persistência na sua transformação moral, não é isso? Então, para todos aqueles que terminaram a existência terrestre com uma consciência tranquila, limpa, mesmo diante dos nossos erros, nós retornaremos para o plano espiritual com muita felicidade. Reencontrar os parentes, os amigos que nos antecederam ao túmulo, né? Muitos deles estão lá no momento do velório para nos receber, minimizando assim os nossos sofrimentos, ou talvez o susto, né, ao desencarnar. Não é isso? Imagine nós chegarmos a uma cidade, mudarmos de cidade, reencontrarmos naquela cidade amigos, parentes, reencontrarmos nessa cidade aquelas pessoas com que convivemos na nossa infância, que alegria vai ser, não é isso? Nós não vamos sentir tanto o retorno, ou não sentiremos tanto a nossa mudança de um local para outro, não é isso? Então é necessária a consciência limpa, a consciência tranquila, e para isso é necessário viver bem no sentido evangélico, né? No sentido de que nós podemos e devemos exercitar em muito a nossa reforma íntima,
trabalhando muito em nós as nossas virtudes. Nós não precisamos trabalhar em nós, diminuir os nossos defeitos. Nós precisamos trabalhar em nós as nossas virtudes, que todos nós possuímos. Consequentemente, os nossos defeitos nós iremos, conseguindo vencer cada dia, um por um, a todo momento, cometendo alguns pequenos erros, mas sempre persistindo em adquirirmos essa consciência tranquila. Mas, quando nós malbaratamos os patrimônios da vida, quando não consideramos as nossas responsabilidades, é natural que soframos as consequências disso no mundo espiritual. Então, olha só, acabamos de comentar a respeito disso, né? Então, vamos ler novamente. Mas quando nós malbaratamos, ou seja, não respeitamos, não aproveitamos os patrimônios da vida, quando não consideramos as nossas responsabilidades, é natural que soframos as consequências disso no mundo espiritual. Antes de voltarmos naturalmente à Terra, em novo renascimento para o resgate que fazemos, né? Então, a cada nova reencarnação, nós temos a oportunidade de resgatar aquilo, né? Aqueles erros, os débitos de encarnações anteriores. Então, na presente encarnação, na atual encarnação, vamos deitar essa noite e fazermos uma reflexão como tem sido a nossa conduta até aqui, né? Para todos aqueles que estejam acompanhando este momento, essas reflexões, independente de religião, né? Porque aqui nós estamos falando conforme nós aprendemos na doutrina espírita, não é verdade? Mas essa é uma reflexão que cabe a todos nós, independentes da religião. Tá? Todos nós estamos caminhando de retorno ao plano espiritual. Isso é inegável. Isso é lei da natureza. Isso está na natureza. Né? Então, nós vamos retornar para o plano espiritual. Mas como tem sido a nossa caminhada até aqui? Como nós temos cultivado, né? Vivido com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, quais têm sido os nossos pensamentos em relação a eles? Qual tem sido a nossa conduta em relação a eles? Para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento e para a nossa evolução espiritual. Bom, interessante, antes de nós passarmos a esse próximo slide, nós fazemos a seguinte reflexão. Muitos de nós temos o hábito, né, nesse 2 de novembro, de visitar o cemitério, não é isso? Para que a gente possa ali recordar dos nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual, não é verdade? Um fato interessante é que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, mostra para nós que muitos daqueles que nos antecederam à morte também vão nos visitar, não só no dia de finados, mas todos os dias. E especialmente no dia de finados, né, eles vão para nos amparar ali no cemitério, enquanto nós estamos tristes, né, saudosos, e isso é natural, né? Nós não estamos aqui falando que não devemos ter esses sentimentos, muito pelo contrário. Isso demonstra o afeto nosso pelo ente que está no plano espiritual, né? Mas é interessante nós ressaltarmos isso, que muitos deles vêm ao nosso encontro no dia de finados para nos amparar. Nós que levamos uma flor, uma vela ao túmulo, eles também trazem para nós flores, né? Luz. Eles também trazem entre nós para nos consolar, confortar os nossos corações. E interessante ressaltar também que muitos desses entes queridos estão muito mais felizes no plano espiritual do que aqui na Terra como encarnados. É claro, com o mesmo sentimento de saudade, né? O próprio Bezerra de Menezes deixa bem claro isso, né? Quando ele estava a visitar algumas regiões do planeta Terra, ele chorava de alegria ao ver os campos por onde ele transitou, né? Ao ver as ruas, as casas por onde aonde ele viveu aqui na Terra. Então isso demonstra para nós aquele sentimento saudoso, né?
que o próprio Bezerra de Menezes tem pelo ambiente terrestre, embora não tenha um apego, né? Uma coisa é a saudade, outra coisa é o apego. Então, olha só o que diz para nós no Livro dos Espíritos, pergunta 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Vejamos a resposta. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Então, não apenas no dia de finados. Bom, outra coisa importante, né, que nós temos sempre que estar fazendo é a prece. É a prece. E em especial, né, nesse dia de finado, prece pelos mortos. Não é isso? Orar por eles. Muitos desses nossos entes queridos, ou talvez não, né, aqueles, de forma geral, considerarmos o irmão em humanidade, necessitam de nossas preces e de nossos pensamentos. Um fato interessante no livro Aconteceu na Casa Espírita é de um espírito que há muito tempo acompanhava um médium, mas ele acompanhava para obsidiá-lo, desejando de todas as formas a sua morte, adoecimento, né, para que ele não vencesse nessa encarnação. Esse médium, muito sintonizado com o plano espiritual, um médium vidente, também falante, ele fazia sempre preces para esse espírito que tentava obsidiá-lo, ou que até mesmo obsidiava, né? Mas todas as noites ele fazia prece para esse espírito que estava ali, né? Persistentemente tentando fazer com que ele perdesse essa sua reencarnação. Bom, esse médium, ele adoeceu por causas naturais, né? E em virtude desse adoecimento, ele veio a falecer. Quando ele desperta no plano espiritual, quem estava lá para recebê-lo era esse obsessor, que estava lá para ampará-lo no plano espiritual, mas não mais na condição de obsessor, ele estava ali como amigo. E então o médium pergunta para o seu obsessor: o que aconteceu, né? Por que você está aqui neste momento? E aí, então, o antigo obsessor ou o ex-obsessor diz para ele o seguinte: que eu aprendi com você, pelas preces que você fez por mim. Você me emitia luz e essa luz foi que me ajudou e muito poder perdoá-lo. Porque na última encarnação você fez muito mal para mim. Na minha encarnação você fez muito mal para mim, né? Mas pela persistência desse médium em estar sempre fazendo prece para esse espírito, lá estava ele no momento do seu desencarne para ampará-lo, para recebê-lo na condição de amigo e não mais na condição de obsessor. Então veja só a importância, prece, né, pelos desencarnados, pelos mortos, prece pelos suicidas, prece pelos que morreram, né, através dos homicídios, prece por aqueles que acabam de nascer e retornam ao plano espiritual, prece, considerarmos os espíritos como irmãos em humanidade. E, é claro, prece também pelos nossos familiares. Bom, nós podemos comunicar com os mortos, né? Pelo slide anterior, nós vimos que sim, né? Eles ouvem as nossas preces, recebem os nossos pensamentos. Então, a comunicação com os mortos, pelas abençoadas vias da mediunidade, os que ficam podem se comunicar com os que se foram, como se no corpo físico ainda estivessem, sentindo-lhes as emoções, identificando-lhes as ideias, reconhecendo-lhes os hábitos e os pontos de vista. Né? Esse slide traz a imagem do Chico Xavier, é uma imagem bastante propícia, né, para esse slide. Quantas e quantas mensagens o Chico recebeu de filhos procurando pelos pais, né, notícias dos pais no plano espiritual, quantos pais procurando notícias dos filhos no plano espiritual, e assim, né, por diante. A mediunidade maravilhosa, ponte que liga o mundo físico ao espiritual, a terra ao espaço, descerra as portas do infinito, possibilitando o amoroso reencontro das almas desencarnadas com as encarnadas.
Então, olha só, que maravilha, né? E não apenas através da mediunidade, das cartas espíritas, né? Das cartas psicografadas, mas também pelos sonhos, né? Quantos de nós não sonhamos com os nossos parentes que nos antecederam na morte, né? Sonham com os pais que estão vestidos de forma bonita, que estão alegres, né? Quantos pais sonham com seus filhos daquele aspecto jovial, daquela alegria, né? Ou sonham de forma não muito agradável, com os pais sofrendo no plano espiritual, ou com os filhos, né? Talvez seja um pedido de prece, um pedido de oração, um pedido de mudança nossa do nosso comportamento, não é isso? Bom, então, a mensagem Enxugando Lágrimas, né, que é uma mensagem que mostra para nós um sentimento profundo de uma mãezinha. Evitemos, querida mamãe, a tristeza destrutiva, essa que fica em nós, parecendo moléstia escondida. Fomos removidos e tratados, e estamos, por enquanto, no hospital escola. É preciso lutar, mamãe, suportar nossas provas e abençoar todas elas. Um dia, nós reencontraremos de novo, mas pode acreditar que espiritualmente não nos separaremos. Então, essa é uma mensagem de uma filha, né, que partiu para o plano espiritual e que escreve essa mensagem para a sua mãezinha, uma mensagem de consolo. E olha só, muitos dos nossos pensamentos de tristeza, de mágoa, de angústia, de revolta contra Deus, né? Muitos desses nossos sentimentos negativos prejudicam os espíritos no plano espiritual. Podemos ter certeza disso, né? Então, que possamos remover de nós esses pensamentos tristes, né? Igual fala nessa mensagem, evitemos, querida mamãe, a tristeza destrutiva, né? Então, vamos tirar essa tristeza de nossa alma, desejar toda a felicidade para aqueles que nos antecederam à morte. E nós temos aí vários motivos de resignação, né? Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus deixa bem claro, explícita, simultaneamente, a compensação que aguarda os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos ditosos por sofrerdes, porque vossas dores nesse mundo são débitos dos vossos erros pretéritos. E quando suportadas com paciência na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Então, é aquilo que nós dissemos no início da nossa fala, né? Como foi a nossa experiência terrena? Como nós aproveitamos até aqui a nossa reencarnação? Ou como nós aproveitamos a nossa reencarnação até o momento do nosso desencarne, né? De que forma vivemos? Aproveitamos as oportunidades em fazer o bem? Ou ainda mais, criamos oportunidades de fazer o bem? Nós aproveitamos ou criamos as condições da nossa reforma íntima, da nossa mudança interior, para que retornemos para o plano espiritual muito mais felizes do que quando aqui chegamos. Então é necessário viver com paciência na Terra, termos bastante paciência, né, com o filho ingrato, ter bastante paciência com o comportamento do outro, que nós muitas vezes não concordamos, de repente é assim que ele queira viver, né? Então, ser resignado, ter paciência, orar. Então, para nós, né, nós espíritas, reencarnar é mais uma das questões da justiça divina. Mostra para nós a bondade de Deus. Então, olha só, uma criança na escola que não vai muito bem em determinado conteúdo, e por isso mesmo ele não consegue obter a nota para ser aprovado, essa criança não está expulsa da escola, abandonada do conhecimento, né? Essa criança tem uma oportunidade de retornar no próximo ano e rever e fazer novamente os conteúdos ou o conteúdo a qual ficou devendo. Assim é a reencarnação, nós reencarnamos por isso.
É porque nós nos reprovamos em encarnações anteriores. Mas Deus que vê em nós, né, seus filhos, e somos seus filhos, nos dá a oportunidade dessa nova reencarnação, e assim podemos quitando aos pouquinhos os nossos débitos. Então, todos os espíritos tendem à perfeição. E Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Bom, os slides que se seguem agora são mostrando para nós como nós realizamos essa campanha em Paracatu e como o Brasil todo tem feito, né? As casas espíritas têm realizado esse trabalho, ok? É uma campanha onde nós nos preparamos com bastante antecedência, com mensagens, com faixas, com cartazes, levamos para a porta do cemitério e ali nós ficamos entregando mensagem. Tem até uma equipe que vai cantar na porta do cemitério, músicas harmônicas, né? Muitas pessoas param para ficar ouvindo as músicas, muitas ali sedentas em receber a mensagem. Tá? Nós fazemos o culto do Evangelho nos túmulos junto das famílias. Nós adentramos o cemitério com o Evangelho e oferecemos o culto do Evangelho no lar, nos túmulos. Temos tido a alegria, né, a felicidade de muitas e muitas famílias aceitarem realizar o culto do Evangelho ali para o seu ente querido, levando consolo, não somente à pessoa, ao encarnado que ali está, mas certamente para o espírito que partiu para o plano espiritual. Bom, Selmar, dessa forma nós encerramos assim a nossa fala, né? Agradecemos a oportunidade de estar aí com vocês e gostaríamos que nos desse uma nova oportunidade, tá ok? Para poder estar presente com vocês. Nós temos um carinho imenso pelos nossos irmãos de Pirapora. Já estive em Pirapora em outras oportunidades, né? Participando de reuniões, de encontros, de campanhas. Em virtude dessa pandemia, né, nós temos que manter esse isolamento social, mas essa é uma prova coletiva, não é isso? É uma forma de nós avançarmos espiritualmente, não é verdade? E isso vai passar, com certeza. Outras pandemias no futuro ainda virão que nos impulsionará ainda mais o nosso progresso espiritual. Então, assim que isso tudo passar, Selmar, nós podemos nos encontrarmos, né, fisicamente, dar aquele abraço, aquele aperto de mãos, reencontrar com os nossos irmãos aí de Pirapora. Agradeço de coração a oportunidade de estar com vocês. Nós é que agradecemos, né, Alessandro, pelos ensinamentos, né, pelo estudo da noite aí. Com certeza, tudo é aprendizado, né? Nós temos que tirar o melhor destes momentos que estamos passando aí para nosso aprendizado, né? A gente temos que muitas vezes mudar a pergunta, né? Aquela pergunta que o pessoal fala assim, mas por que isso, né? A gente tem que mudar e para quê? Para que isso? Para que estamos passando, né, por estes momentos? Para a nossa melhoria interior, para melhorar as nossas condições interiores. Alessandro, antes eu vou convidar você para fazer a prece de encerramento para nós, mas antes eu gostaria de convidar a todos, né, para se inscreverem mais uma vez o convite, se inscreverem no grupo do GESCOM Grupo Espírita, lá no YouTube, né, ativar o sininho, e também no GEAC, né, de Arthur Nogueira. Quinta-feira nós vamos estar juntos, mais uma vez, lá no GEAC. Agradecer a participação deles aqui conosco, né, são companheiros nossos também, estamos aí na divulgação da doutrina espírita, tá certo? A gente faz uma parceria aí com o GEAC de Arthur Nogueira, tá certo? E quinta-feira vamos estar junto com eles na palestra também no YouTube. Tá certo? Alessandro, gostaria então de agradecer mais uma vez em nome do Grupo Espírita do GESCOM, né? E convidar você para fazer a prece de encerramento para nós. Ok, Selmar, muito obrigado mais uma vez, tá? Agradecer a Valquíria que a gente teve contato por esses dias e vamos assim então procurarmos a presença do nosso Senhor Jesus. Quando ele pregava às margens do lago de Genezaré, levando consolo a toda aquela multidão.
Que possamos sentir esse abraço do nosso Mestre querido, nos envolvendo com a tua luz. Possamos perceber diante de nós o Cristo, com seus cabelos longos, com teu olhar sereno, a nos envolvermos, transmitindo-nos assim as tuas bênçãos. Ó Senhor Jesus, agradecemos por essa encarnação, Mestre amado. Fortaleça-nos, ó Mestre, para que possamos vencer em nós os nossos defeitos, mas, acima de tudo, exercitando em nós o que há de bom em nosso coração. Que a tua luz, Senhor, envolva toda a humanidade, amparando aqueles que desencarnam, envolvendo aqueles que se sentem sozinhos, levando o teu amor infinito a todos os corações necessitados. Obrigado, Senhor Jesus, conceda-nos, Senhor, Mestre amado, uma excelente noite, e que amanhã possamos estar prontos para mais um dia de nossas lutas. Graças a Deus e que Deus seja sempre louvado. Que assim seja. Carlão, mais uma vez, muito obrigado. E com certeza estaremos juntos aí novamente o mais breve possível. Tá joia? Ok, seu Marco. Obrigado. Forte abraço. Obrigado. Um abração. Dê um abraço na Ellen aí. Até mais. Pode deixar. Obrigado. Valeu. Então, nós agradecemos, né, ao Carlão, a todos vocês que estiveram conosco, e pedir a vocês que divulguem, né, o nosso trabalho aí. Divulgando o nosso trabalho, nós vamos estar divulgando a doutrina espírita, abrindo um novo caminho, um novo campo para as pessoas que ainda não conhecem, e aqueles que conhecem, a gente pode juntos, né, estar aprendendo mais. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.